e belas noites pra você que nos assiste. Hoje é sombrio, hoje é trema. Hoje a gente vai falar sobre aquele assunto lá. Aquele assunto que ninguém sabe, mas que tem uma historicidade muito da hora. Vamos falar sobre as origens de Lilith. Caraca, hein? Sombrio, hein? Eu sou o Andrei Fernandes e vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Então vamos lá, galera. Como eu falei, eu sou o Andrei Fernandes e para me ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima Ira Croft. Olá, tudo bem? Mais uma vez presa no tempo, mais uma vez presa neste canal. Há 4 semanas, estamos aqui há 4 semanas trancados nesse estúdio. Mas estamos aí para mais um tema de trevas. E temos aqui nossa historiadora Tupaguerra. Já que era pra falar de trevas, vocês chamaram a pessoa certa, né? Pessoa mais não trevosa que eu conheço. Eu sou Gotiquito. A mais trevas fofa, né? Eu sou Gotiquito. Tem caveiras na minha blusa. Exatamente. Ela é aquele meme do pintinho com a faca. Cuidado, gente. Ela é muito perigosa. Gente, Lilith. É muito interessante esse tema, porque ele é um tema que ele parece sombrio à primeira vista, né? E ele foi super, né, repego assim, né? E tem toda aquela atmosfera de política, né? Política social, né? Aquela coisa relacionada à luta feminista, a questão esotérica da bruxaria, né? Só que Lilith, ela tem origens bem mais antigas que isso. E eu já vou começar com o mito clássico de Lilith. Por favor. Quando você pensa Lilith, o que você pensa? Você pensa naquele mito clássico. Porque quando você vai abrir Gênesis, a Bíblia, não que eu tenha feito isso muitas vezes na minha vida, mas você tem lá Adão e Eva, cobrinha, essas coisas todas. Só que o que acontece? Existiria esse papo de que, na verdade, existiria uma mulher antes de Eva, que era a primeira mulher de Adão. E a primeira mulher de Adão, ela se recusou a ir por baixo. Ela gostava do domínio. Errada não está. Errada não estava. Ela gostava... Não, ela olhou ali e falou assim, o quê? Não é só ir por baixo, não, mas todo o conceito que tinha dentro disso. O quê? Eu me deitar pra esse carinha aí, eu sair dessa costela, mas nunca. Então, essa é a questão também, né? Que ela não é tirada da costela de Adão. Ela é feita do barro junto com Adão. E aí dá problema. Aí chegou lá, junto o paraíso. Outro meme aqui, né? Junto o paraíso. Deus chegou lá e falou pra Adão, vou trazer uma mulher aqui. Aí Adão olhou pra ele e falou assim, pronto, começou a lacração. Começou a lacração. A cultura woke. woke. Botou a mulher no meio, nossa, lá, Lilith. Olha lá, se revoltou contra o marido. E Deus, Morgan Freeman, chegou e falou assim, ô Lilith, porra é essa? E aí, qual é a parada? Lilith teria se negado tudo isso, e então ela foi expulsa do paraíso e se tornou a mãe dos demônios. É isso que é falado dentro do mito, né? E aí é uma questão que não tá no texto bíblico, mas tem uma questão hebraica envolvida que eu já ouvi falar, como, por exemplo, tá fora da Bíblia. É tipo aquele cânone fora da Bíblia, tipo Lúcifer. Aquela história de Lúcifer caindo com 1/3 do céu, que também não tá na Bíblia, né? Isso é uma coisa meio DLC. Download conta da Bíblia. Fanfic. É fanfic católica aí. Mas isso é muito interessante. Era isso que você sabia, né, Ira? Ou não? Não, mais ou menos. Eu conheço essa história também, mas a Lilith é cultuada, né? Antes da Tupá falar sobre a origem histórica, mas falando assim, de algo mais esotérico dentro do ocultismo. Sim. A Lilith já tinha, muitos anos antes, ainda tem registros históricos de imagens, que não é a mesma imagem da Lilith pós expulsa do paraíso, né? Pós saída do paraíso. Existem imagens dela de um ser feminino que representava fertilidade, abundância, outras coisas que não essa mesma Lilith pós ter saído do paraíso. Que também tem o seu aspecto, também é importante dentro do esoterismo, porque sim, estamos falando de uma personagem que é contra a cultura, mas que ela já existia antes dessa contracultura. É uma imagética muito forte, né? Uma mulher que se nega a seguir as regras impostas pelo patriarcado, etc. E vai tendo várias ressignificações, sim, né? Exato. O que eu conheço disso, né? E de alguns livros que eu já li sobre Lilith, tem esse peso esotérico e tem esse peso de
ressignificação conforme os anos foram passando. Então, existe sim esse arquétipo dela, mas é muito mais anterior a isso. E aí eu acho que a Tupá puxando a historicidade disso é mais fácil até da gente encontrar, porque eu não vou lembrar citações. Eu não sou historiadora, né, gente? Eu leio só porque eu quero. Aí agora o historiador chega pra deixar todo mundo triste e acabar com a felicidade, com as ilusões. É isso, né? Esse é meu papel. Você vai falar que Lilith existiu mesmo, é isso? Não. Não, ela se chamava Lilith da Silva? Isso. E Pindamonhangaba? É muito interessante porque isso que vocês estão trazendo, né? Esse mito de Lilith, ele é uma coisa muito mais medieval. Ele não é uma coisa da antiguidade. Ele não existe bases para isso na antiguidade. Tô dizendo que não existem deusas da fertilidade na antiguidade. Não, existiam deusas da fertilidade na antiguidade. Inclusive no judaísmo e antes do judaísmo existir como coisa, você vai ter a Xerá, que é uma deusa da fertilidade, que ela é vista muitas vezes como esposa de Yahvé. Mas isso é anterior ao judaísmo se desenvolver. Isso aí é muito primitivo. Né? Aquela coisa que é dentro de uma mitologia em que Deus não é o único Deus. Isso, a gente tá falando era o pré. Sei lá, uns 3.000, 4.000 anos atrás, assim. Então eu tô indo bem pra trás. Uhum. Essa história bonitinha de Lilith, essa história, ela começa a ser desenvolvida na Idade Média, e você fala, mas tem textos hebraicos, né? Tem uma tradição hebraica. A tradição hebraica aqui é porque você tem textos produzidos também pelo misticismo judaico durante a Idade Média e também pelo misticismo cristão, e enfim, toda essa mistura aí vai gerar essa ideia e essa Lilith, a historicidade, né? Daí, esses mitos que estão subsistindo, eventualmente, especialmente quando você tem as religiões pagãs começando a existir, Tupá, quer dizer que as religiões pagãs não existiram desde sempre? Existiram práticas pagãs, mas organizadas como religião é uma coisa do nosso século. A gente já não tá no século XX. Mas é até interessante você falar esse negócio de século, porque isso é um pensamento, é uma forma de ver o mundo de um historiador que estuda dessa forma. Para uma pessoa comum, seja eu ou qualquer outra pessoa que também está lendo livros com relatos históricos, registro, é muito difícil a gente pensar em secular. A não ser quando é vampiros, né? Aí a gente pensa em secular. Mas é muito difícil a gente pensar e acaba misturando essas ideias, né? Sim. A gente pensa... Com a cabeça de hoje. Exatamente. E mesmo quando a gente vai ler algo muito antigo, a gente não lembra dessa secularidade de entender as passagens. E porque, como o André falou, né? Assim, a gente tá lendo com a nossa cabeça de hoje. Não tem como a gente não ler as coisas com a nossa cabeça de hoje. Eu sou historiadora e eu faço esse trabalho... Estamos hoje aqui, né? E assim, então você vai olhar para o passado e você vai procurar o passado, coisas que são familiares para você, para explicar aquele passado. E tinha uma religião, a religião não era organizada do jeito que é hoje. Então, você tem cultos agrários, cultos femininos? Tem. Não existe nenhum relacionado a Lilith. Nenhum. A única referência que a gente tem ao nome Lilith, na verdade é um nome anterior, que vem ali da antiga Suméria, que vem ali dessa outra região. E o que a gente tem são Lilithus. E daí você tem dois tipos. E daí, Lilith é um tipo de ser, não é uma figura única. É um tipo, é tipo uma categoria. Uma categoria, né? Uma classe. É uma classe de bicho ruim, de coisa ruim. E, inclusive, tem a versão feminina e a versão masculina. Não é só a feminina, tem os dois. E a versão feminina, ela seria responsável normalmente por matar nenéns e por matar nenéns e por atacar casais. E parte da história seria que elas eram mulheres que não seguiram as regras da sociedade. Então essas mulheres que não seguiram as regras da sociedade, por exemplo, não casaram, morreram antes de casar, elas voltariam como Lilithu e por inveja elas destruiriam a vida dos casais recém-casados. Mas isso é uma categoria de coisa, e ninguém gostava deles, e ninguém venerava eles. E é muito comum também ela aparecer como ama de leite. O que é muito doido, né? Então ela apareceria como ama de leite, daria de mamar pro neném, só que esse leite é estragado, é um leite venenoso. E isso reflete uma angústia muito forte da antiguidade,
que é a mortalidade infantil, Aham. que era muito alta. Tem uma historiadora que eu seguia no final do Twitter. E aí eu não vou conseguir lembrar o nome dela exatamente aqui, né? Porque você tá acostumado com internet arroba, essas coisas, né? E ela falava sobre essa versão, e ela tinha até algumas, dentro dos estudos dela, né? Ela fazia alguns estudos de pesquisa de imagens também, de como ela era vista. E aí tem uma imagem dela como ama de leite, ela tem, tipo assim, até os seios bem grandes, é diferente, diferente, sabe? Mas é sempre... porque tem... É difícil, porque a gente pensa na antiguidade, a gente pensa numa coisa muito parecida com a nossa. E a gente pensa em coisas muito organizadas, assim, todo mundo dessa região fazia de tal jeito. E não era. Cada um fazia de um jeito diferente. E é por isso, inclusive, é muito engraçado quando o pessoal fala de mitologia grega. Mas qual a história de Zeus? Depende da cidade que você tá, depende da... Cada cidade da Grécia, cada grupo tinham versões diferentes da história de Zeus e dos outros deuses. E a gente que tem essa ânsia de tentar colocá-los juntos, né? Então, você vai ter Lilitus aparecendo de formatos diferentes. Mas Lilitu, especificamente o nome Lilitu, tá sempre associado com coisas ruins. Sempre. Você tem associação de outras figuras com coisas boas. Mas porque esse Lilitu, interrompendo você, desculpa. Ele é como esse Lilitu, esse arquétipo que você está contando. Isso. É como se ele fosse um yokai, entendeu? Ele não é cristão. Tipo, não estamos falando com esse olhar cristão. Não. Suméria. Então, sumério. São... Falando de 3 mil anos atrás. 3 mil anos atrás. Personalidades, sei lá, entidades, eu não sei. Seres. Que não é exatamente o bem e o mal dentro do cristão. Tipo, ele tá muito longe de ser essa Lilith. Tá muito longe de ser essa Lilith com esse olhar cristão meio anti ao cristianismo, sabe? Ah, sim, não. Ela não tem nada a ver com o cristianismo. Não, mas eu acho que é legal porque, tipo assim, eu acho que eu entendo aí um pulo pra ela ser categorizada mais pra frente Até como chegar. uma espécie de demônio. Entendi. Faz Tipo, sentido. sendo demônio uma questão de espírito maligno. Que pode fazer algum mal. E se dentro de uma sociedade cristã, ou ali mais próxima do cristianismo, em que normalmente demônios matam crianças, né? Ela já vinha com isso, aí foi misturando as histórias até virar essa Lilith que mata crianças. Isso, mas aí a Lilith vai tomando uma forma no cristianismo muito mais relacionada com a sexualidade, muito menos com a maternidade, né? Uhum. Até porque Então, o cristianismo tem essa Mas fica coisa, flutuando. né? Mas é interessante que isso fica flutuando dentro do terreno feminino também, né? Sim, sim. Ainda tá dentro do terreno feminino. Eu particularmente não... Assim, não posso falar, né, gente? Não sou historiadora, mas tipo assim... Também não sou uma pessoa devota de Lilith, então uma pessoa que está ouvindo essa Lilith agora... moderna, né? Pra deixar Isso, claro. exatamente. Mas tem outras questões. Eu, particularmente, acho que usar essa Lilith também como contracultura da igreja, fazendo a mesma coisa, tipo assim... Tipo o quê? Não entendi. Ela é contra a cultura, a igreja. Ela é contra a Eva, né? Pô, a Eva representa a mulher recatada do lar. Como se a imagem de Lilith fosse a única opção que você deveria seguir. Isso, ainda assim tá te colocando numa situação dentro de um cristianismo que, se você não é Eva, você é Lilith. Isso. E se você é Lilith, você não é Eva. Sabe? Ainda tá me colocando numa caixinha. E o Adão tá de boa lá. Exatamente! Mas esse é o pensamento patriarcal dentro da coisa. Porque a mulher fala. Entendeu? Vou morder. Exatamente. Eu não vi cobra nenhuma. Eu não sei. A ideia, de novo, né, é colocar a ideia que é uma ideia muito forte nessa ideia cristã de a mulher ou é puta ou é santa. Sim. Ela tem que estar numa dessas duas categorias. Ponto. E eu trago a Suméria, a Babilônia, enfim, porque é muito comum, eu vejo muitas pessoas falarem de Lilith, falar assim, não, mas é porque os cristãos esconderam a verdadeira face... Não, gente, os cristãos não esconderam a verdadeira face de Lilith. Essas coisas não funcionam assim. Essas coisas foram se misturando e foram reinterpretadas de acordo com as ânsias que as pessoas tinham naqueles momentos. E daí, a Lilith... sei lá, tem alguém que tá assistindo aqui, cultua Lilith, tá falando, cara, você tá então dizendo que a divindade que eu cultuo não existe. Não tô falando isso. Eu tô falando que ela não existia há 3 mil anos atrás. Pra mim. Nenhuma existe, irmão. Para com isso aí, ó. Nada existe. Você tá por conta própria e é isso aí. E tá tudo certo. Pode continuar acreditando no que você acredita. Mas é interessante porque são histórias e o importante é como elas mexem, movem a gente. A gente não precisa acreditar
necessariamente numa origem histórica pra validar a tua crença. Isso, a sua Porque crença senão não precisa. é tipo, você assiste documentário, você não tem Isso. religião. Né? E assim, ainda que tivesse uma origem histórica. Ainda que tivesse pessoas há 3.000 anos atrás cultuando Lilith. Não importa, né? Não importa. Eu tô aqui hoje, não é? Tô aqui hoje com meus problemas de hoje, com a minha vida de hoje. E se você quer De cultuar repente, hoje, tá? exato. Fica aí, fica à vontade, gente. Faz o que você Eu acho que quiser. até a jornada da Lilith, né, seja dentro de um olhar histórico religioso ou dentro de um olhar fantástico, acho que o mais interessante sobre ela é isso. São as mudanças em que ela passou conforme a gente encara e até mesmo hoje. Hoje, se eu quiser cultuar a Lilith, se eu quiser fazer uma evocação de Lilith, eu não vou pensar nela como uma contracultura cristã, porque eu não tô nem aí. Tipo assim, não é disso, não faz parte da minha vida, eu não tô interessada. Mas eu penso assim, pô, eu vou criar a minha própria relação com ela, meu próprio pensamento sobre ela. Pô, quero invocar uma Lilith fodona, empoderada, quero ser essa personagem. É uma outra ressignificação que já vai fazer parte de mim. Não tem nada a ver com a história. Isso. Porque é isso, o termo, né? Os termos, eles têm historicidade. E o termo Lilith, a gente sabe, vem provavelmente... Né, que eu começo afirmando e daí eu falo provavelmente, talvez. Ele vem provavelmente de uma tradição assíria, de uma tradição babilônica. Ele não vem do cristianismo. E, ao mesmo tempo, ele também não existe uma grande conspiração cristã para esconder a verdadeira Lilith. Porque não existia uma verdadeira Lilith na antiguidade. Você tinha milhares de interpretações. E você tinha... Não existia Lilith na Babilônia. Existia Lilitu, que é outra coisa. Só vai começar a existir Lilith a partir do momento que o pessoal começa com essa história de Eva e tal. Mas, gente, se a gente considerar que Adão e Eva não existiram, então, tipo, nada, não precisa existir a Lilith também. Então, e por que tem que ser o mesmo pensamento de Adão e Eva? Mas é porque a história tá conectada com isso. Ah, sim. Não é com você que eu sou. É uma pergunta retórica, entendeu? Da sociedade ali, entendeu? Eu falo, mas ela surgiu. Mano, a sociedade continua presa na maçã ali, sabe? Mano, troca! Come uma banana! A sociedade é culturalmente cristã. Abacaxi, gente. Abacaxi é da hora também. Pelo amor de Deus! Lembrando que não é banana. Que não é banana mesmo. Não é banana mesmo. Mas lembrando que não é maçã. Não é banana no texto. Maçã é só uma iconografia, é um fruto proibido, é outro fruto. É uma fruta aleatória. É uma fruta... Não é aleatória, é o proibido. Aí, qual é? Tem 2 proibidos. Você não sabe? É, por isso que morde, ó, tá vendo? Por isso que morde, dá mordida aí, depois culpa o homem aí, ó, tá vendo? Cobra. A cobra me mandou fazer. Não sabia, foi morder, aí, descobriu. Questão de cobras. Vamos lá, bora você. O que você vai descobrir agora, ouvinte? Caralho, ouvinte! Ouvinte, você não é ouvinte, você é um espectador. 20. O que tinha no Jardim do Éden, além do fruto proibido? O sino que você vai clicar agora... E a curtida, a compartilhada, para você espalhar esse canal aí pra gente e assinar esse canal para você receber todo o conteúdo toda sexta. Mundo Freak apresenta, estamos aqui com o Tupagaia, muito obrigado aí. Aliás, também gostaria muito, Ira, você tem um agradecimento para fazer também? Estamos aqui no estúdio R1 Space, em parceria com o grupo R1 no World Trade Center São Paulo, preparado por uma equipe maravilhosa para que esse programa chegue aí na sua casa bonitinho. Edição do Guilherme, produção da Ananda e da Paratopia. Olha aí, tá vendo? Fica cada vez mais... Para esse profissionalismo, você dá essa clicada aí que eu falei pra você. Mas gostaria muito de agradecer a sua presença, mais uma sexta aqui. MFE é sexta de sextou, né? Você não precisa fazer mais nada. É no almoço que você tá vendo? Então pode parar de trabalhar agora. Tá liberado. Calma. O chefe fala, vai trabalhar não. O Andrei falou que não é pra trabalhar não. Sextou já. Então sexta aí. Muito obrigado e não olhe para trás.